Temos, Serrano, a gente tem posição sim, em Banco do Brasil. Na verdade é uma posição que nós montamos ainda no ano passado, a virada do terceiro para o quarto trimestre. Foi um call de valor. Tá? A gente montou posição, é bom contextualizar, né, o que estava acontecendo ali em meados do segundo semestre do ano passado, né? A gente tinha uma percepção aí de PIB, de atividade flat ou talvez até negativa para o ano de 2022, né? A inflação estava começando a subir, na verdade já estava acelerando bem. Os juros, né, subindo, então o Banco Central já tinha iniciado o processo de aperto monetário. Então não ficava claro para a gente que nessa subida de juros os bancos se tornassem ganhadores, mesmo a gente falando aqui de uma NIM mais alta, de um spread mais alto. Tá? Isso porque a expectativa era de atividade ruim, né, para o ano de 2022. Mas a gente se deu conta que nesse cenário, talvez, quem fosse sofrer mais seriam as fintechs, as neobanks, né? Esses nomes aí que, enfim, tanto incomodaram os bancões, e eu me refiro aqui a Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, nos anos anteriores à pandemia, 2017, 18, 19. São nomes aí que eu tenho certeza que o Leduc aqui certamente falou muito mais com os clientes sobre bancos digitais, fintechs, do que os bancões. Mas pra gente, fazendo a avaliação naquele momento, a respeito do cenário para o ano de 2022, a gente imaginava que seria até mais difícil para os neobanks e para os fintechs do que para os bancões. Então a gente entendeu que fazia sentido montar uma posição. A gente queria levar a exposição do Kinea Gama para over em bancos, né? E é uma decisão complicada porque bancos têm beta alto, então, ou seja, você está adicionando risco no portfólio, você está adicionando risco às vésperas, talvez, de uma crise, né? Mas a gente entendia que tinha alguns nomes ali que fazia sentido, e o dele, entre eles, né, o principal era Banco do Brasil, tá? Porque o Banco do Brasil estava muito descontado para os peers privados, né? A gente, naquela ocasião, estava uns 70% de desconto, né, Ledu? 70% de desconto para os bancos privados, meia vez book, né, a relação preço-valor patrimonial. A relação preço-lucro estava abaixo de 4 vezes. Né? Então, o que calcula-se aí esses 70%, 65%, 70% de desconto para os bancos privados. E era um call de valor, né? Uma empresa que, expectativa de geração de valor para o acionista, né? Isso se refletindo em proventos para o acionista, uma vez que o banco não tem mais necessidade de capital, pelo menos por enquanto, né? Não está havendo essa questão de capital como já foi no passado. Então, poderia liberar espaço aí para proventos, que foi de fato o que aconteceu. A gente montou a posição ali na virada do terceiro para o quarto trimestre e ela veio se tornando um dos maiores overs, né? Uma das maiores exposições no Kinea Gama no início do ano de 2022. Mas a gente já andou reduzindo um pouquinho de lá para cá, da virada do semestre para cá. A gente colocou um pouco no bolso, tá? Mas segue sendo uma posição presente no fundo.